De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são mais de 90 mil casos confirmados de coronavírus no mundo. O Brasil foi o primeiro país sul-americano a ter casos da doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 488 casos suspeitos e 2 confirmados por coronavírus. O estado com maior número de casos é São Paulo, com 130 casos suspeitos. Para saber mais sobre essa doença, o Jornal da Câmara recebe Adriana Coracini, infectologista da Rede de Hospitais São Camilo. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Prazer. Doutora, o que é o coronavírus, e como ele age? Então, o coronavírus é um vírus respiratório, de uma família já de outros vírus, outros representantes que já circulam entre os humanos, e esse é uma nova variante genética que apareceu lá na China e ocorre através da transmissão de pessoa a pessoa, a doença transmitida por ele. E quais são os sintomas, do coronavírus? Eles são realmente parecidos com os sintomas da gripe? São bem similares aos sintomas da gripe, assim como a gripe, ele também pode ter espectros de apresentações, então desde casos bem leves, como resfriado, de pessoas até sem febre, até casos febris, de pessoas que evoluem com desconforto respiratório. E como que ele é realmente transmitido? Então, a transmissão se dá por gotículas, secreções que as pessoas expelem, geralmente ao tossir, ao espirrar. E aí o contato dessas gotículas com as mãos e levando aos olhos, à boca e ao nariz das pessoas ainda não contaminadas. Doutora, há alguma parcela da população que está mais vulnerável ao coronavírus? Então, pacientes mais idosos, principalmente acima de 60 anos, pacientes com alguma deficiência imunológica, seja por medicação que tomem ou por doenças, então pacientes oncológicos, pacientes em tratamentos imunossupressores, que a gente diz, vão possivelmente, ou outras comorbidades, como diabetes, vão estar mais sujeitos a ter a quadros mais graves da doença. E ao apresentar algum sintoma, o que a pessoa deve fazer? Então, se forem sintomas leves, como de um resfriado, sem desconforto respiratório e sem febre prolongada, que seriam os sinais de alarme principais para procurar auxílio médico, a pessoa poderia ficar em casa, em isolamento domiciliar, e só se ela de fato apresentar sinais de agravamento clínico, como febre prolongada ou desconforto respiratório seriam os principais, ela deveria procurar um atendimento médico, seja, enfim, em geral, pronto-socorro. Doutor, o que seria essa febre prolongada, Quanto tempo de febre? Geralmente acima de 48 a 72 horas, Então, acima de 3 dias de febre, a gente já considera que está fugindo aí um pouquinho do esperado, então seria ideal passar por uma avaliação clínica. E como que é feito o tratamento do coronavírus? Então, por hora, a gente não tem medicamento disponível, para o tratamento desse vírus. O que a gente orienta são as medidas de suporte, que a gente fala. Então, dos casos mais leves, lavagem nasal, inalação com soro, são medidas comuns para outros resfriados e gripes. E nos casos onde a pessoa tem, de fato, algum desconforto, aí o suporte tem que ser dado em hospital, com eventualmente oxigênio e outros aparatos que a gente pode usar para auxiliar na ventilação. O coronavírus ele tem gerado pânico em todo mundo. Quanto tempo o vírus consegue sobreviver numa superfície, por exemplo, ou até mesmo no ar? Então, a gente assume que no dia a dia o vírus não fique em partículas muito pequenas suspensas no ar. Isso só seria possível em ambiente hospitalar mediante alguns procedimentos realizados no paciente. Então, para o ambiente domiciliar, a gente acha que até 2 metros da pessoa infectada seria o alcance das gotículas que essa pessoa poderia eliminar e possíveis objetos que ela tocar. Para os outros coronavírus, a gente tem um tempo aí de sobrevivência no ar de horas, a depender da umidade do ar, a depender da temperatura. Então, temperaturas mais quentes e ambientes menos úmidos vão ser mais úmidos, vão ser mais favoráveis para a sobrevivência do vírus. Mas é de horas a alguns dias, mas para esse corona a gente não tem nenhum dado objetivo ainda. Então, a gente está se baseando nos outros coronas já estudados, que variou aí de 2 horas até 5, 6 dias. Tem muita gente preocupada com encomendas da China, Muita gente que fez encomenda da China está morrendo de medo de receber. Tem esse perigo?
Não tem esse perigo por hora, a gente não detectou isso em nenhum dos outros corona, a possibilidade de sobreviver tanto tempo num ambiente tão inóspito que seria o do transporte de lá até aqui. Então seria muito tempo e em condições de umidade, temperatura não favoráveis à sobrevivência do vírus. Então provavelmente ele não é transmitido dessa maneira, não. Doutora, tem alguma diferença, né, do genoma do coronavírus que foi encontrado aqui no Brasil? Não, ele é bem similar, o que foi sequenciado é bem similar ao da Itália e ao da Alemanha. Então, aparentemente, é uma cepa importada mesmo, não teve nenhuma nova mutação relevante aqui no Brasil ainda. Mas é parecido com o da China também? Sim, que é similar ao da China. Mas isso, provavelmente alguma variação já deve ter, porque pela replicação rápida, às vezes pequenas mutações podem acontecer, mas nenhuma com alteração da apresentação clínica ou evolução, nenhuma com impacto clínico, não. Agora vamos falar de medidas, né, para a gente tentar evitar essa transmissão, porque muita coisa tem se falado, né? Uso de máscaras, ajuda mesmo? Não ajuda, então a máscara é para quem está doente, não transmitir para as outras pessoas. Então esse é bem importante, porque não vai ter máscara para todo mundo se todo mundo resolver usar máscara para evitar o contágio. Então a máscara a gente deve reservar para as pessoas que estão doentes, para conter, é uma barreira física para conter a transmissão das gotículas. Então, a medida mais eficaz, com certeza, vai ser a lavagem de mãos, né? E evitar o contato com pessoas doentes. Então, se as pessoas doentes pudessem ficar em isolamento domiciliar o quanto necessário e para que não entre em contato com outras pessoas, ainda que seja um quadro leve, você acaba evitando essa progressão geométrica da epidemia, né? Álcool em gel também ajuda? Álcool em gel é super importante na higienização das mãos, poderia ser água e sabão, mas o álcool em gel muitas vezes mais prático, pode estar na bolsa, no carro, em qualquer lugar que você tiver, você pode ter um pouquinho de álcool gel para ajudar na higienização das mãos. Então, sempre que sair da rua ou tiver contato no ambiente público, sempre higienizar as mãos. Principalmente em transporte público, né? Com certeza, é super importante. Doutora, em relação ao celular, é um aparelho que a gente usa todos os dias, né? Todo mundo tem. Como que a gente faz para higienizar? Porque você pega, você coloca ele em diversos lugares. Então, álcool seria o ideal, álcool 70, né? Tem alguns outros antissépticos que você pode usar sem danificar tanto o visor, né, do celular. Mas aí seria mais difícil a aquisição. Acho que o álcool vai ser mais prático e mais acessível para todo mundo. Em relação aos produtos de limpeza, eles realmente matam vírus? Os à base de álcool, os à base de hipoclorito, cândida, com certeza matam o vírus. E qual que é a orientação, né, para as pessoas que tinham viagens marcadas para a China, Itália, por exemplo, ou outros países que já têm muitos casos de coronavírus? A orientação, com certeza, é adiar, se possível, né, se não for essencial essa ida, porque existe o risco do contágio. E acho que até além do contágio, muitas vezes, se você não for de uma faixa etária de risco, enfim, vai ser um resfriado. Mas além do contágio, a circulação nesses locais está muito prejudicada também. Então, fecham aeroportos, rodoviárias, e acho que o fluxo de pessoas não está normal, né? Então, isso acaba sendo também um inconveniente para quem vai viajar e vai acabar não conseguindo, eventualmente, realizar todas as atividades planejadas, porque os locais estão funcionando diferente com a epidemia. A senhora falou de grupos de risco. No caso das gestantes, qual que as é a gestantes, orientação? por hora, não se classificam ainda como um grupo de risco como no H1N1. Então, a gente tem publicações pequenas ainda. Eu acho que a maior que eu vi era de 9 gestantes e não tiveram nenhuma que evoluiu pior ou tiveram alguma gravidade. Todas evoluíram bem. Mas é óbvio que dentro desses 90 mil, a gente não sabe todas que eram gestantes e a gente não tem essa descrição ainda para ter certeza. Mas, por hora, elas não estão se comportando como no H1N1. Doutora, muito obrigada pelas informações. Obrigada.